nós vamos iniciar nossa terceira unidade com o tema Água e Vida. E vamos iniciar. O planeta Terra apresenta uma grande quantidade de água. Na verdade, a vida como conhecemos somente é possível na presença dessa substância. Animais, plantas, fungos, seres microscópicos, todos mesmo, precisam da água para se manterem vivos. Isso mostra a importância de cuidarmos dos nossos rios, mares, lagos, todas as nossas fontes de água. E principalmente as nossas reservas, né? Nossas reservas de águas. E aí nós temos uma figura aqui que mostra o nosso planeta, né? Estamos unidos aqui. No Diga Aí, você vai observar essas imagens. Olha só, tá? Vou ser bem prático e rápido, porque eu sei que nós já vimos essa aula, tá? E aqui tem umas perguntinhas para vocês responderem pessoalmente. A imagem mostra 3 situações em que a água é fundamental. Cite ao menos, pelo menos, mais 3 exemplos deles que não acontecem sem a presença dessa substância. Nas situações representadas na imagem, é essencial que a água esteja limpa, com boa qualidade. O que pode acontecer a uma pessoa se ela ingerir água suja e contaminada? Nos mares, rios e lagos, existem seres vivos. Que animais ou plantas vivem na água? A água é importante apenas para os seres humanos ou para todos os seres vivos? Justifique sua resposta. Então, você tem aí 4 questões. Responda no seu caderno. É melhor, não esqueça de colocar atividade da página 4. Aí, questão 1, 2, 3 e 4. Não precisa copiar a pergunta, basta fazer a resposta. Primeiro tema: a água e os seres vivos. Na imagem da Terra, vista do espaço, é possível observar que grande parte do nosso planeta é constituído por água. Toda a área azul corresponde à água dos oceanos. As áreas brancas são nuvens ou geleiras e neve, que também são formadas por água. Apenas as áreas verdes e as de cor marrom não são cobertas por água, mas elas também contêm muita água distribuídas em rios, lagos, lagoas ou reservas subterrâneas, que são chamadas de aquíferos. Tá? Então, você pode observar na imagem vista pelo espaço. Aqui você tem a imagem no livro, mas se você observar no QR Code, você vai ver um vídeo que mostra bem detalhadamente esse processo do nosso planeta visto lá de cima. Dê uma olhadinha, que é bem legal. Continuando, os aquíferos são reservas de água muito importantes. No Brasil, existem 2 tipos, né? 2 aquíferos principais, que são o do sistema aquífero Guarani, que se encontra em áreas do subsolo no estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tem também o sistema aquífero Grande Amazônia, considerada por estudiosos recentes o maior aquífero do mundo, abrangendo áreas do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Amapá. Observando na imagem aqui, vocês têm a representação deles, tá? Bem, aqui nesse QR Code, você vai observar as paisagens em tamanho maior, feito pela lupa. Os aquíferos fornecem água para nascentes que formam os rios. Estes, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores até chegarem ao mar. Toda a água do nosso planeta, tanto a existente nos oceanos quanto a presente no rio, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do ambiente
e sobrevivência dos seres humanos. Ou seja, a água é importante para qualquer ser vivo, tá? Bom, aqui nós temos algumas imagens: Catarata do Iguaçu, tá? Lago de Bel, tá? Mar da Costa, que fica na Austrália, Rio Soninho, no Parque dos Estados lá do Jalapão, Tocantins. Então, aqui você pode observar figuras que mostram como é a água no nosso planeta, tá? Vamos continuar. Aqui nós temos também o Você Sabia? A quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma, desde a sua formação. A água apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, do ambiente para o corpo dos seres vivos, deste para a atmosfera, formando as nuvens e retornando ao solo em forma de chuva. Além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seu organismo e dependem dela para sobreviver. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto por 95% de água. Quero que você grife aqui, olha, 95% de água. Já o corpo humano é formado por mais de 75% de água. Grife aí. Corpo humano é formado por mais de 75% de água, tá? Isso acontece geralmente ao nascer. Mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50%, já na parte dos idosos, o que ainda representa a metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida, como a conhecemos, não é possível sem a presença da água. Fator importante: beber água todos os dias. Bom, a água é essencial para a substância como os nutrientes, seja transportado para toda parte do nosso organismo. Em alguns seres vivos, a água também ajuda a manter a temperatura adequada. A vida dentro da água. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. Eles são chamados organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, algas, mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. E aqui você tem mais algumas outras imagens, dando exemplo do que nós acabamos de ler. Algumas águas podem alcançar vários metros de comprimento e outros são micro-organismos, né? Os golfinhos são mamíferos aquáticos que respiram por pulmões, por isso eles precisam subir, né, para a atmosfera até para respirar. Outro exemplo, as sardinhas são peixes que vivem em grandes cardumes, todos juntos. E tenho também a Vitória Regia, uma planta que é bem conhecida na nossa região, que é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades neste ambiente. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora da água. Tia, por que então os peixes precisam da água? Porque eles não se afogam dentro da água, se eles precisam do oxigênio. Outro, e por que nós, seres humanos, não podemos ficar dentro da água e respirar? Bom, vamos ver por que isso? Bom, para respirar, por exemplo, esses organismos que vivem dentro da água, eles precisam retirar o oxigênio dissolvido dentro da água. Nós respiramos porque nós temos o ar, né, o oxigênio na própria atmosfera. Quando o oxigênio
entra em contato com a água, ele é dissolvido na água. E cada grupo desses seres vivos tem uma maneira de fazer isso. A maioria dos peixes, por exemplo, eles têm uma parte chamada brânquias. Grifa isso aqui, ó. Brânquias, tá? Brânquias. Órgão por onde a água passa. O gás oxigênio, então, é absorvido e o gás carbônico é eliminado para o ambiente. Então, as brânquias ficam nessa parte daqui, ó. Outro exemplo são as plantas aquáticas que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber luz solar e produz o próprio alimento por meio da fotossíntese. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença do ar entre as células e que facilita a flutuação das folhas. Então, muitas das vezes ficam a parte da folha para cima, né? E a parte da estrutura, a raiz, fica dentro da. Aqui você tem a estrutura de um caule de uma planta aquática, flutuando na água. O detalhe maior dela, você observa no QR Code e você vai ver mais detalhes sobre ela aqui. Vamos lá para o Você Sabia. É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o seu próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas comuns e águas fazem parte de um grupo diferente de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou até muito úmidos e não têm troncos, folhas, flores e até sementes. Inclusive, né, algumas são microscópicas. Resumindo, algas não são plantas. Lembre-se disso. A vida microscópica na água. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos estudar que dentro da água existem seres vivos que são microscópicos. A gente só pode ver eles realmente analisar através do microscópio. Então vamos lá. Além do organismo aquático, facilmente visto a olho nu, como as algas, como alguns seres vivos, peixes, né, entre outros, existe na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que compõem uma forma chamada plâncton. O plâncton é dividido em fitoplâncton, que é constituído pelas algas e bactérias, que realizam a fotossíntese, que é a própria alimentação deles. Eles produzem o seu próprio alimento, tá? Mas existem o zooplâncton, que é formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam a fotossíntese, ou seja, eles precisam também buscar o seu próprio alimento. E aqui você tem a figura representando o que o texto acabou de falar. Antes de nós passarmos para o próximo parágrafo, grifem aqui. O plâncton é dividido em fitoplâncton, que é constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese, e zooplâncton, formado por minúsculos animais e outros seres vivos que não realizam fotossíntese. Então, você vai grifar do ou plâncton, até fotossíntese. Continuando. Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio que também está na Terra.
Entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias e até algumas espécies de tubarões. Continuando, não esqueça de dar uma olhadinha no QR Code aqui, tá? E aqui você tem o tubarão-baleia nada com a boca aberta porque ele filtra o plâncton, né? Ele pega o alimento presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia, que são seres microscópicos, que se para eles, para os peixes, servem de alimentação. Você sabia? Existem seres vivos que passam parte da vida em ambientes diferentes. Uma parte no ambiente aquático e outra parte só na terra. Por exemplo, como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que lhe permitem viver nos dois ambientes, o mesmo por algum tempo ou em alguma etapa da sua vida. O que ele quis dizer aqui? Por exemplo, o sapo, quando ele é filhote, ele é o girino, ele, ele vive dentro da água. Depois que ele cresce, se torna a transformação do corpo dele, né? Ele passa a viver no solo. Já, por exemplo, as tartarugas, ela pode viver tanto no solo quanto dentro d'água. E até podem respirar, assim como o jacaré. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre, úmido e respiram pelos pulmões, tá? E pela pele. No entanto, na fase de larvas, que é o que eu acabei de falar, que são os girinos, eles vivem em ambiente e respiram por brânquias, que é aquela mesma função que tem o peixe, né? Vamos para o exercício do lápis na mão. Aqui na questão de número 1, nós temos: analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada de água do planeta Terra, do amendoim, do corpo humano e da alface. Então, você tem alguns elementos aqui, algumas figuras. Em seguida, faça o que se pede. Então, você observa aqui: planeta, amendoim, corpo humano e alface. Na letra A, ele pede: na tabela, pinte de azul, né, a coluna com o exemplo que apresenta a maior quantidade de água em sua composição. De amarelo, a coluna com o exemplo que apresenta a menor quantidade de água em sua composição. Então, você vai fazer essas duas daqui a pouquinho. Deixa eu explicar, depois a gente corrige. Bom, na letra B, ele pede para que você construa um gráfico de barras que mostra a quantidade de água dos exemplos representados na tabela. Lembre-se de colocar os exemplos em ordem crescente, do menor para maior, de acordo com a quantidade de água que representa. Essa atividade da letra B você vai fazer no seu caderno. Segunda questão. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem peixe. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que, apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos que ele não consegue enxergar. Na letra A, escreva o nome dos dois grupos de organismos microscópicos presentes na água do aquário. Lembre-se que tem micro-organismos que ficam em baixos, que nós podemos ver, mas também existe micro-organismo que eu não posso ver ao olho nu, somente com o microscópio. E cada uma dessas tem um nome, e volte lá no texto que você vai descobrir mais uma vez. E aqui você dá a sua resposta. Aí na letra B tem: explique qual é a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário. Dê uma pausa no vídeo para você responder. Caso você já tenha respondido, nós vamos fazer a correção agora. Então, na letra A ficou azul. Quem é? Maior
O exemplo que tem maior quantidade de água, alface, porque, olha, 95%. De amarelo, quem é? O amendoim, né? Que possui a menor quantidade de água. Na letra B é para o caderno. Eu espero que você tenha feito o gráfico. E lembrando que é gráfico de barras. Embaixo você coloca o nome do alface, planeta Terra, amendoim, do menor para o maior. E desse lado aqui, vou fazer assim. Desse lado aqui, você vai colocar as porcentagens do menor para o maior. E vamos lá, na letra A da segunda questão, eu tenho o zooplâncton e na parte de cima o fitoplâncton. A explicação mais provável seria: o fitoplâncton produz oxigênio, assim como o fitoplâncton, né? O zooplâncton compõe a base da alimentação dos peixes. Nós vamos ficar por aqui na página 10 e eu quero que vocês façam a atividade do caderno de atividade do positivo na página 53 e 54, tá? Para quem já fez, faça uma revisão disso também. Beijos, até a nossa próxima aula.